hoje foi rapidinho, mas tem demorado para aparecer a gravação efetiva aqui. Então, oficialmente, boa noite a todos e todas. Chegamos à nossa parada final aqui do primeiro trimestre, como vocês sabem. Já me adianto que hoje eu perguntei sobre as inscrições e também a nova jornada. Aguardem informações, né? Não tem nada ainda de datas fixas, mas que provavelmente a segunda jornada, o segundo trimestre, ela começa na semana do dia 19 de maio, mas não é certeza. Então, aguardem informações oficiais que serão circuladas, né, principalmente pelas equipes diretivas da escola e tudo mais, porque ainda eles não estão com o calendário totalmente fechado, tá? Então, não consigo adiantar muita coisa para vocês e nem dar muitos spoilers. É isso que eu tenho para hoje. E hoje, nosso último encontro também, né? É um encontro para finalizarmos os compartilhamentos, os feedbacks. Hoje nós temos 9 colegas, a princípio, se ninguém estiver ausente aqui, para compartilhar, né, a sua implementação. E nós, né, seremos espectadores deste momento. Então, essa jornada, né, que se encerra aqui hoje, a gente sempre relembra o quanto foi fundamental, né, nesses momentos de aprendizado, e também elogiar vocês, né, por toda a participação ativa, que vocês sempre, né, compartilharam aqui as ideias, sempre que necessário ligaram a câmera caso estivessem desligada, e também participaram nos subgrupos, compartilhando, né, toda a vivência e experiência de vocês. Mas isso, né, só o último lembrete para também ficar para a segunda jornada é como vocês conseguem confirmar a presença de vocês através, né, do que está previsto no nosso manual. Nossa agenda já é bem curtinha, nós temos aqui hoje, né, o nosso objetivo para hoje e o cartaz, né, da temporada que a gente vai criar daqui a pouco, vocês já vão entender um pouco melhor. Faremos nosso check-out e avaliação da jornada, e aí teremos, né, a maior parte do nosso encontro de hoje para o compartilhamento e os minutos finais para nos despedirmos, mas com o intuito de um até logo mesmo, tá? Então, nosso objetivo, gente, é, na verdade, relembrar um pouco, por meio até das próprias apresentações, os aprendizados que a gente conseguiu construir, refletir, né, a partir disso, né? Obrigada, Patrícia. Valorizar o feedback que vocês fazem de forma escrita para o colega, mas enquanto vocês estão assistindo, acredito que vocês pensam também e aprendem muito com a apresentação dos nossos professores aqui, e que vocês consigam se inspirar nessas experiências e vivências pensando nos estudantes de vocês, e nessa vivência no tempo integral. Então, foi uma temporada, né, que nós estamos chamando de memorável, e a nossa atividade aqui agora é pensar nessa temporada por meio de uma atividade muito simples, que é a capa dessa temporada que nós faremos. A ideia é que vocês criem rapidamente uma frase chamativa que representa a essência de um filme ou de uma série, de acordo com o que vai aparecer para vocês, para que vocês tragam aqui em formato de uma tagline. O que é uma tagline? A gente vai usar, na verdade, uma mini frase, vamos chamar assim, para que vocês usem a criatividade e destaque o que foi essa temporada, né, para você, do que foi mais significativo. Deixa eu mostrar aqui primeiro, antes eu estou falando e talvez vocês não estão entendendo o que eu estou me referindo. Peraí que eu não consegui trocar a tela. Mas vocês farão essa atividade aqui, ó. Bem simples. Deixa eu compartilhar com vocês para vocês já abrirem e se situarem o que eu estou falando. Mais fácil. Já que, né, a Patrícia aqui colocou a minha atuação de atriz, agora vocês vão pensar realmente em vocês como diretores, né, dos principais ou os principais atores dessa temporada. A ideia, então, é que vocês localizem nesse arquivo, deixa eu apresentar o slide para ficar um pouco mais fácil, e criem uma tagline. Eu já fiz a minha aqui, já deixei pronta,
de acordo com o nome da temporada. Foi aleatório, veio já orientado para que a gente colocasse o nome de vocês, então tinha uma ordem, coloquei em ordem alfabética o nome de cada um de vocês, em capas de séries ou filmes que já existem, mas que foram adaptadas, trazendo a essência aqui do nosso, né, GE. Então, é o nosso Gflix. O primeiro aqui, como vocês podem ver, é a capa do seriado Friends, para quem conhece, é o Formadores. E eu coloquei a tagline, né? Uma temporada de aprendizados, trocas de experiências e vivências. Não coloquei minha pitada de humor, que eu tenho um pouquinho, porque eu não estava muito criativa na hora, mas vocês serão melhores do que eu, com certeza, nisso. E aí tem aqui a de vocês. A da Alessandra é baseada no Bridgerton, então ela vai fazer do Bridgerton. A Alexandra, o The Big Boas Práticas, é baseada num seriado chamado The Big Bang Theory. The Cursistas, eu acho que é o The Crown, ficou para Ana. Emily in Paris, ficou para Daniele, o Emily no GE. Não precisa ser baseada na série propriamente dita, né, que tem na capa de vocês. É só aqui uma inspiração para vocês pensarem numa tagline. Aí, assim em diante, né? Tem Pergunte aos Formadores. Gente, eu não sei de qual é esse. Se vocês souberem ali, ficou para Patrícia. Mas deve ser Jornadas. Eu não sei qual é, gente. O Gambito do Cursista, baseado em Gambito da Rainha, ficou para Franciele. A Ivânia, On Meet. Eu não sei qual é esse também. Feedback with Annie, ficou para Larissa, que é o... Gente, é Annie with Annie, que fala em inglês, né? Ana com A, acho que é. Pousando no GF, ficou para o Léo. A Lucimara ficou no G-Elementary, que eu acho que é Elementary, o nome da série. A Márcia no Stranger Meets, Stranger Things. A Maria, Game of Formadores. A Michelle, Nosso Eterno GE. Eu não sei qual é essa série. Natália também, repete, tá, gente, alguns. O Bridgerton. A Odileia também ficou com Big Boas Práticas. A Tatiane de Cursista. E eu deixei um sobrando aqui, caso viesse alguém de outra turma participar e eu editasse. Eu vou deixar vocês à vontade, uns 5 minutinhos, para localizar o nome de vocês e criar essa tagline. Essa é a capa, né, que eu me referi lá na agenda para o Formadores. Então, 5 minutinhos para vocês usarem a criatividade. Deixa eu apertar aqui o ESC. Vou colocar um cronômetro aqui para vocês na tela. Ana, usa a criatividade pela essência do que está na sua legenda, tá? Porque eu acho que vai acontecer com muitos de nós de não conhecer a série ali da referência, mas a proposta é criar uma tagline mesmo que você realmente não tenha assistido, tá? Léo, pode perguntar. Pode ser, é uma frase, né, que representa, pode ser de um livro, pode ser, né? Pode sim. Uhum. Eu tenho um delírio de geografia, brincadeira. Então, não tem problema você colocar algo da sua área também. Wanda, eu tô fazendo pelo celular, não tô conseguindo abrir. Pelo celular, realmente, o Google Apresentações, você vai ter bastante dificuldade. Não abre, ó. Será que eu deixei fechado o arquivo para vocês? Não, não deixei, não. Deixa eu ver. Pode falar. Sim. Acho que a Márcia também está no celular, né? Você não vai conseguir fazer. Não tem problema. Mas o teu, Márcia, era, quer ver? O teu era o Stranger Meets. Se quiser escrever tanto a Márcia quanto a Daniela aqui no chat, só para ilustrar, fiquem bem à vontade. O da Márcia é o Stranger Meets, baseado no Stranger Things. E o da Daniele... deixa eu olhar aqui. O da Daniele é o da Emily in Paris lá. Emily em Paris, Emily no GE. Eu não conheço, então eu coloco Daniele no GE, seria isso? Não, você escreve uma frase como se você fosse explicar o que seria uma série com esse nome, a Emily no GE. A Emily, uma pessoa aleatória.
Obrigada. Imagina. Não, eu vi ele. Tem umas séries aí que eu nunca vi. O bonequinho é bonitinho. O cara... Mas tem umas coisas aí que eu nunca vi. Eu achei bem fofinho, para falar bem a verdade, achei bem Ficou feio. bonito, ficou muito bonito. Ficou bem bonitinho, né? E uma boa sacada com as adaptações ali dos nomes, né? Mas realmente eu também não conheço o Onimite ali. Foi uma boa sacada mesmo. Qual mais que eu não conheço? O Bridgerton eu conheço. O Corsista qual que é, Wanda? Que eu não lembro. Qual que é o desenho animado do Corsista? Que eu não é um desenho. O teu é o The Crown, a série da rainha. Então. É a rainha, então. O teu é a rainha. É baseado, mas você não precisa fazer exatamente baseado naquele filme, mas você pode se inspirar para escrever o que foi o GE para você, como se você fosse, por exemplo, apresentar isso em um filme. Se o nosso GE foi um filme, ou uma série, um episódio, uma temporada. É usar a criatividade. E o tempo está acabando. Eu não consigo. Não tem problema. A Daniele colocou aqui o dela. Deixa eu tentar copiar e colar lá antes de eu... Opa, peraí. Mas tá errado, Wanda. Eu coloquei ali, tá errado. Eu dei uma olhadinha, que eu não conheço ela vive em Paris e tenta... Vou ler aqui rapidinho. Então, eu coloquei Vivendo o GE. Só isso. Tá. Então, deixa eu arrumar. Eu vou tentar colocar ali rapidinho. Vivendo o GE. Que eu não conhecia ela. Fica a dica, é bem legal. Uhum. A Emily em Paris é bem legal. Deixa eu mostrar alguns para vocês, até para a gente não se estender muito, principalmente porque hoje temos os compartilhamentos, mas só para valorizar também o trabalho de vocês aqui em usando essa criatividade, né? Do Bridgerton, da Alessandra, onde o charme encontra o conhecimento e cada encontro é digno de... Opa, Alessandra, comeu uma palavra, deixa eu ver se eu atualizar aqui. Não, ela está escrevendo. É digno de um capítulo, agora foi. Da Alexandra, nada se perde, tudo se transforma, o poder das boas práticas. Essa série tem relação com ciências, é bem legal, inclusive. A Ana estava escrevendo, Ana não tem problema. A Daniele, como ela falou, vivendo o GE. Ou eu comi alguma coisa, Daniele? Eu não sei se eu comi uma parte da frase agora, quando eu copiei e colei. Tá. Agora, voltando aqui da Patrícia, as questões, reflexões e aventuras no mundo do GE. Acho que a Franciele não está aqui hoje. A Ivânia começa com o limite, conhecimento, experiências, parcerias e termina com a expectativa de outros MITs. Chegamos ao fim de mais uma temporada de estudos, aguardando as cenas dos próximos capítulos. A Larissa com o feedback e o IFNI, que é bem legal. Essa eu assisti, é bem legalzinha também. O Léo, longe é um lugar que não existe. Richard Bach em O Dom de Voar. Muito legal esse aqui, bem inspirador.
Essa eu não conheço, alguém souber qual é. Eu acho que falaram pra gente, mas eu não vou lembrar de todos. Qual é a Pousando referência no dele. Amor, não é? Ai, pode ser, eu não sei. Eu não sei mesmo. Eles usaram a capa bem parecida para fazer os desenhinhos. A Lucimara, né, do Dia Alimentar, colocou desvendando os casos quase impossíveis na escola. A Márcia tá no celular, não conseguiu, não sei se ela colocou ali. Do Game of Thrones, né, o Game of Formadores, o inverno passou e com ele levamos o calor das trocas e a força de quem aprendeu junto. Essa série também é bem legal, é o Game of Thrones. A Michelle colocou os episódios emocionantes que direcionarão não só o projeto de vida, mas a sua própria história. Muito legal esse também. Não sei, gente, qual é a série desse. Se alguém souber, alguém sabe? Nosso Eterno... Acho que é dorama. Pode ser que seja. Tem carinha mesmo. Novamente, o Bridgerton aqui, querido leitor, com elegância e sabedoria, encerramos mais um capítulo digno de Lady Whistledown. Não sei se eu falei certo. Preparados para brilhar na próxima temporada? Da Natália. Isso foi bem inspirado na série mesmo, né? Eu só assisti a primeira temporada, eu gostei. Não assisti as outras por não ter tempo mesmo. A Odileia colocou The Big Boas Práticas, né? Uma temporada de muitas trocas, vivências e compartilhamentos. E a Tatiane, do Cursista, né, a D Cursista, buscando futuros brilhantes juntos. E esse aqui eu deixei de reserva. Muito bem, gente. Quem depois, né, não conseguiu preencher agora, se quiser, o link não será alterado, fica aqui. E agora, na sequência, aquela atividade clássica que nós temos em todos os últimos encontros. Vou encaminhar para vocês a avaliação desta jornada. Então, toda a jornada a gente... Acho que alguém me chamou. Léo, por favor, pode falar. Wanda, eu só admirei assim, ó. A maior parte são séries, né? Caramba, vai ter tempo para assistir séries. Pois é. Ai, Jesus. Eu assisti algumas das que estão ali, mas quando a gente teve essa reunião entre os formadores, a gente até comentou sobre isso, né? Muita opção de série, a gente não dá conta de assistir todas. Meu Deus. E tinha um professor, curiosamente, que ele não assistiu nenhuma das que estavam ali listadas. A gente juntou Idem. Nenhuma. Meu Deus! Eu ergui a mão aí também, ó. Nenhuma. Eu não consigo. Eu não assisto série, só filme. Porque eu acho que é uma coisa que me atrapalha. Eu também não. Nunca assisto, não consigo assistir série. Eu já tenho tendência a vícios como séries e, por exemplo, algumas eu evito começar porque eu sei como será. A minha história com Game of Thrones aqui foi assim, eu terminei o mestrado, eu assisti num nível que eu assistia 1 hora cada episódio, eu assistia 5, 6 episódios por dia porque eu fiquei muito viciada. Eu tinha muito problema porque daí alguém conta, vai acontecer tal coisa. E é aquela coisa que você fica, né? Hoje que eu tenho um filho, eu não tenho mais tempo. Hoje eu assisto coisas, né, um pouco mais infantis, dependendo, e olha que nem deixo ele muito na TV. Então eu tenho tendência a ficar bem viciada em séries. Mas eu assisti boa parte das que estão ali. Essa que a Alexandre e a Odileia fizeram, eu acho que eu assisti umas 5, 6 vezes, que é o The Big Bang Theory. É muito boa. Essa eu gosto. Friends, que foi a que eles deixaram para os formadores, eu acho que eu sei de cor as falas. Essas duas também eu recomendo. Eu assisti várias vezes, não sei quantas vezes, as duas séries. É muito boa, né? Muito boa. Inteligente. As duas, né? Eu gosto. A do Game of Thrones é inteligente. A de Big Bang Theory é bem inteligente mesmo. Já assistiram Sheldon? Sim. Sheldon é mais legal que The Big Bang Theory. Não, isso não. Sim. Eu queria comentar que achei legal, quem já assistiu pegou a referência ali no slide do Game of Thrones, estava assim, o GE está começando, que é da frase inverno está chegando. The Winter's Coming, sim. Mas eu assisti bem depois do frisson, assim, depois que acabou eu tinha tido alguns spoilers, mas assim foi. A gente tá papeando, podia ter mandado já o check-out para vocês, tá? Deixa eu encaminhar aqui enquanto a gente consegue. A Natália também, já assistiu várias vezes do Big Bang Theory. Temos um fã-clube aqui, então, gente. Peraí, que eu acho que eu mandei errado. Deixa eu ver se eu mandei certo. Mandei certo. Então, enquanto a gente termina esse papo de séries e filmes, vou deixar uns
8 minutinhos para vocês preencherem agora o check-out e avaliação. Nesta jornada, quem já estava acostumado, a gente não tem dois formulários, nós estamos com 2 formulários, a gente conseguiu unir tanto o check-out quanto a avaliação em um formulário só. Lembrando que a nossa turma é a turma B. E o nosso tema é programa Paraná Integral. E vocês vão preencher agora esse formulário para mostrar o quanto vocês aprenderam, o quanto precisa ser melhorado, adaptado, né, aprimorado os roteiros, as reuniões e tudo mais. E também vão demonstrar aqui neste formulário esses pontos de fragilidade, tanto tecnológicos, né, ou não, independente, assim, até de como vocês se organizam, para essa jornada, tá? Eu vou parar de falar para não atrapalhar, mas eu vou deixar até 18h40 vocês preenchendo.
Só para dar um sustinho em vocês, para dar aquela despertada. Se alguém não terminou nesse tempinho aqui, gente, pode ir terminando aqui enquanto eu passo os recados gerais sobre as apresentações, os compartilhamentos aqui. Porque eu imagino que estejam no final, ou se teve algum problema, igual a Márcia, eu posso mandar o link depois também, porque o link é o mesmo para todas as turmas, e não acredito que estará aberto até o final dessa semana. Gente, vamos agora para o compartilhamento. Eu quero só compartilhar também a planilha de feedbacks com vocês já, né? Acho que para quem estava na semana passada não, na reunião 8 que apresentou, já está tudo certo, mas vocês podem acessar a planilha caso queiram olhar o trabalho dos colegas de forma completa, porque, como vocês sabem, aqui a gente apresenta uma síntese, só os 2 últimos slides, e lá no trabalho dos colegas, de forma completa, tem todos os outros detalhes, caso vocês queiram. Então, eu já liberei aqui para vocês serem leitores nos trabalhos, né, não editores, para, né, contemplar aqui o trabalho dos colegas. A ordem das apresentações, como que essa ordem ela acontecerá? A primeira a apresentar é a Maria Isabel, e a Larissa fará o feedback, porque sempre eu apresento e faço feedback do próximo, mas aí a gente colocou o último aqui para fazer o feedback da primeira que fará a apresentação. Então, a Maria Isabel é a primeira, feedback é a Larissa. A Larissa escreve ao lado do seu nome, na coluna F, tá? Do lado do seu nome ali na coluna F. A Daniele é a segunda, daí a Maria Isabel faz o feedback da Daniele. A Odileia é a terceira, a Daniele faz o feedback da Odileia. A Natália é a quarta, e aí a Odileia faz o feedback da Natália. A Alexandra é a quinta, quem faz o feedback da Alexandra é a Natália. A Alessandra a sexta, e quem faz o feedback dela é a Alexandra. A Ivânia a sétima, e quem faz o feedback dela é a Alessandra. A Michele, eu já perdi a ordem, é depois da Ivânia, e aí quem faz o feedback é a Ivânia, e a Larissa finaliza a nossa rodada hoje, e a Michele faz o feedback da Larissa, tá? Caso vocês queiram apresentar a tela do trabalho de vocês, vocês me avisam, mas eu já deixei todos os links aqui, nesse arquivo, pronto, e eu posso compartilhar a tela para todos vocês, tá? Eu vou colocar na tela os 2 últimos slides, que até como prevê a própria rubrica, são os slides que vocês precisam apresentar aqui no compartilhamento. Mas se dentro do teu tempo de 5 minutos, só lembrando de alguns combinados, né? No seu tempo de 5 minutos, você quer mostrar algo que tem ali no corpo do seu trabalho e você esteja no seu tempo, a gente pode retomar. Na verdade, um pedido constante para que a gente, né, tivesse mais tempo para o momento mais importante, que é o compartilhamento, né, da implementação, porém, infelizmente, o núcleo dos formadores, eles colocam 1h40 no total da jornada toda para esse compartilhamento, e por isso que, para alguns de vocês, 5 minutos pode ser que seja muito pouco, né, acontece. E também o tempo é meio que contadinho durante a reunião, por isso que eu vou pedir para vocês tomarem bastante cuidado com o tempo, né, durante a apresentação de vocês. Só vou relembrar alguns combinados. Esqueci de editar aqui, gente, perdão. Alguns combinados que nós temos 5 minutos. Aqui está o XX, porque eu acho que eu editei o outro arquivo, mas tudo bem. Vocês terão 5 minutos para apresentar o conteúdo. A ideia é que vocês respeitem, né, o tempo de vocês, para até não penalizar na nota. Tem, sim, um critério relacionado a isso. E eu já coloquei lá, né, no nossa planilha, as produções de vocês que estão no Google Apresentações. Nós que estaremos assistindo, a ideia é que vocês não interrompam, né? Podem usar o chat para fazer alguns comentários, interagir com elogios ou até mesmo perguntas, aí fazer o feedback lá na planilha. E se faltar, gente, tempo para dúvidas, vamos ter que resolver nos bastidores por conta do tempo aqui, tá? E recadinhos básicos, como a gente já comentou lá na reunião 8, evitar essas comparações entre os episódios, né, entre os compartilhamentos e participar, claro, né, em todos os momentos indicados aqui. Beleza? Então, a gente inicia agora o compartilhamento de vocês. Para caso vocês estejam ultrapassando o tempo, eu farei o seguinte.
Deixa eu parar aqui. Eu vou fazer o barulho do erguer a mão aqui na Meet 2 vezes, para chamar atenção. Caso passar muito do tempo, eu interrompo verbalmente para você também não ser prejudicada. Maria Isabel está pronta? Sim? Sim. Se quer compartilhar, tanto faz. Eu só quero depois voltar nas fotos, daí você pode fazer isso para mim. Tá. Eu já compartilho aqui. Eu vou só pegar uma caneta para eu anotar o tempo, para eu ficar atenta, para você não ultrapassar. Ah, não se preocupe. Ok. O meu não é muita novidade. Então, você tem 5 minutos para a sua estreia. Pode começar. Tá. Boa noite, pessoal. Então, Maria Isabel. Eu trabalho no Colégio Casimiro Carmo, em Campo Largo, área metropolitana sul. E quem participou, então, do acolhimento foi todos os alunos ali, né? Todos eles mesmo. O meu acolhimento foi uma parceria com a professora Márcia, e ela já fez a apresentação dela, né? Então, vocês já sabem mais ou menos como aconteceu. Foi realizado no dia 27 de fevereiro, bem lá, né, no primeiro mês de aula. E o tema nosso foi o uso do celular, porque foi depois da legislação que proibiu o uso do celular na escola, né? Então, os alunos, eles recebiam um post-it na entrada do colégio e tinham que responder a 2 perguntas, que eram... Deixa eu abrir aqui, perdi. O que estou fazendo agora sem celular na escola? E o que você sente quando fica sem celular por um tempo? Então, todos os alunos, eles participavam, porque eles tinham que passar ali por nós para entrar na escola, né? Então, teve participação dos estudantes. E depois eu quero mostrar as imagens ali dos post-its, porque teve diferentes tipos de expressões. Então, teve coisas boas, mas também teve aquelas coisas que às vezes a gente não gosta de ler, né? Mas deu para refletir bastante. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um dos post-it dos alunos do 3º ano, que depois ali tem a foto, eu vou mostrar para vocês, em relação ao 3º ano não estar podendo usar o celular para registrar os momentos deles nesse último ano. E aí eles, depois disso, né, teve ali uma conversa com a equipe pedagógica, tudo, e ficou que para eles pedirem para os professores para fazer esses registros para eles, né? Mas acho que a gente não tinha, eu pelo menos não tinha pensado neles nesse sentido, porque é o último ano deles na escola e é legal registrar, né? Então, por conta desse acolhimento, foi possível ter essa visão, né? Mas teve, então, um bom engajamento dos alunos, uma diversidade de respostas. Vocês vão ver ali as diversas respostas deles que dizem dos pontos positivos, negativos, mas é bom que teve esse diálogo, essa reflexão com os estudantes. Wanda, você consegue colocar lá para mim? Só no do post-it, nos 2 primeiros. Pode vir no outro primeiro. Esse. Então, ali, ó, uma coisa ruim, chato estar sem celular, tédio. O que está fazendo, né? Então, tenho lido livros, não sinto muita falta. Então, 2 tipos de respostas diferentes, né? Estudando e aprendendo mais coisas, estou mais focado, estudando. Pode passar. E aí na outra tem, não sinto nada, 9 horas sem celular não é bom, estou normal, estou jogando os jogos que tem aqui embaixo, que acho que já foi comentado também pelos meus colegas, que durante o almoço, lá na escola tem uma caixa de jogos, então os alunos, eles podem pegar lá e jogar o quanto eles quiserem, né? Então, antes a gente via muito eles no celular ali o almoço inteiro, agora não, eles estão interagindo mais, né, assim como o outro post-it, e o da aluna do 3º ano. Eu acho que às vezes é bom ficar sem celular, mas nós do 3º não podemos gravar nossos momentos. Não enxergo o que está escrito por último. Mas enfim, eu acho que é isso. Sono. Sono e estresse de boas? De boas. Eu entendi que escrever sono e estresse de boas. Será que é isso? Talvez, pode ser. Estresse de boa, né? Mas enfim.
Eu acho que é isso. Se existe mais alguma coisa que eu precisava falar. Eu passo, o teu tempo deu bem certinho, mas posso passar por outras fotos, porque eu acho que as fotos mostram bem, né, esse momento, porque o acolhimento, por ser nossa implementação, é uma prática educativa muito visual, né, para a gente entender como ela aconteceu de verdade, né, a gente vê ela em movimento aqui. E esses post-its, a escola concede? Como que vocês fazem isso? É da escola, dos professores? Isso, não foi a escola que cedeu o material. Todo o material, as cartolinas, tudo ali. Aí ajuda. Uhum. Muito bem. A Márcia apresentou, mas eu confesso que faz tempo, né? Faz 3 semanas, não lembrava com tanta clareza, e você trouxe uma perspectiva um pouco diferente, né? A questão, por mais que o acolhimento não é um trabalho individual, como a gente já comentou, geralmente em grupo, a gente não tem que fazer uma docência compartilhada nesses momentos, junto até mesmo com os estudantes, e mostra a importância, inclusive, de incluir, né, todo mundo nessa prática. Só completando que foi eu e a Márcia ali, né, na organização, mas pelas fotos que você passou ali mesmo, dá para ver que tinham mais professores com a gente no acolhimento. Na prática. Palmas para a Maria, muito obrigada por compartilhar com a gente. Fica aí a ideia também, eu acho que está rolando bastante proposta da gente poder, do Big Boas Práticas, né? Replicar, reciclar para a gente aplicar também. Márcia, pode comentar, por favor? Eu não consigo escrever aqui. Parabéns, Maria. Foi ótimo. Obrigada. Muito bem, vou seguir a ordem aqui. Agora é a Daniele. Daniele, você faz questão de apresentar? Eu posso... Ah, está no celular, né? Acho que é melhor eu mesmo apresentar. Você apresenta para mim, fazendo favor. Apresento. Deixa eu só organizar aqui e correr lá para o teu último slide. Já conto o seu tempo. Tá. Espera aí. Rola um delayzinho até eu conseguir trocar os slides e correr lá para o... Aí. Por mais que eu deixe aberto previamente, sempre dá uma... Peraí. Daniela, é sua hora de brilhar. Obrigada. O meu acolhimento, eu já tinha comentado com a Wanda, nem sei, não foi na entrada, foi na hora do almoço. Como o nosso colégio, ele é um colégio grande, ele tem mais de 1.000 alunos, são 1.200 alunos integrais, nós tínhamos o self-service, mas a gente não usava porque a direção, eles achavam que não ia dar certo com 1.200 alunos. Então, primeiro, a gente fez uma organização. Mexeu com bastante coisa, porque teve que separar o intervalo do fundamental, que ficou para a 5ª aula. Aí o ensino médio tem mais uma aula, daí o intervalo do ensino médio. Teve que dividir para dar certo. E no final, agora eles acostumaram. E ali, ó, tem uma foto de uma aluninha, que ela, a hora que ela estava se servindo, tá? Ela adorou. A maioria dos alunos, gente, adorou. O colégio aderiu. Agora já fizemos rios no Instagram, tudo, porque agora nós somos self-service. Mas primeiro, assim, todos os alunos do ensino médio passou na sala do fundamental, na própria sala deles, falando para não ter desperdício, nada. Mas assim, o que a gente estava vendo é que colocava muita comida no prato e sobrava. Então, com o método de self-service, tá sobrando bem menos comida no prato. Foi um jeito que eles comem mais do que gostam e não enchem, não faz aquele pratão, até porque eles podem se servir novamente, tá? A única coisa que eu acho que em todos os colégios deve ser, todos os lugares, é somente a proteína, a carne do dia, que é servido pelas cozinheiras. Nesse dia, eles estavam em viagem e quem me acompanhou foi a pedagoga e a própria merendeira. Tem a Angelita, que ela é a merendeira-chefe, ela tá ali. Ela também gostou bem mais, porque teve bem menos desperdício de comida. E parece que é simples, gente, porque na maioria das escolas já acontecia.
Mas no nosso colégio não acontecia. Não acontecia, porque todo mundo tinha medo. Medo porque é muita gente, tá? E o que aconteceu ali, ó? Atende as necessidades, né, nutricionais dos alunos, eles comem o que gostam mais, começamos a respeitar mais o que eles comem, não encher o prato de arroz, feijão, e às vezes o aluno não come feijão, mistura tudo com arroz. Então, eles têm mais controle sobre isso, né? Vários alunos que antes não comia, por a comida ser toda misturada, passaram a comer, principalmente os alunos autistas, especiais, tá? E isso melhora tudo, gente. O foco, o bem-estar, o humor dos alunos, tá? Então, não foi um acolhimento no início, foi no meio. Mas foi um acolhimento que, desde quando a gente implantou, ficou e todos gostaram bastante. Todo mundo do colégio. E vocês tiveram que fazer, só interrompendo, Daniela, deixa você até me responder, esse momento de acolhida nesse período para poder mudar, né? Para adaptar eles a Para mudar, para adaptar. Daí a gente colocou música, tá? Quem cuida da música são os próprios alunos protagonistas. Cada vez a gente coloca 2 alunos, lógico que a gente limita, não pode colocar qualquer tipo de música, né? Então, incentiva a melhora de hábitos, comportamentos neles, né? Lógico. Às vezes eu falei, falar, mas no nosso colégio já tem faz tempo, mas no nosso não tinha, estava lá fechado, guardado. Então, foi um marco grande no colégio, tá? E ninguém confiava neles. Achava que eles não iam, ninguém deu essa confiança para eles. E a gente foi falando, fundamental. Ó, a gente vai tentar. Se não der certo, a gente vai guardar novamente. Gente, não tem cabimento ter todo esse equipamento, não poder usar. E agora deu super certo. Para ter uma ideia, a gente colocou uma ilha para o 6º ano, uma ilha para o 7º, um para o 8º e um para o 9º. São mais. Nossa! Gente, 1.200 alunos, né? É bastante. Muita gente. Ó, nessa foto ali, aqui é a Ilha do Nono, ó. Mesmo assim, como tem 5 no 9º ano, dá fila, ó. Da fila. Aí tiveram que organizar isso para acontecer essa mudança, né? Sim. E outra, Wanda, a fila, como era 1.200 e as merendeiras serviam, saiu para fora do colégio, do refeitório. A fila era imensa. Então, agora, mesmo tendo um pouquinho de fila, ó, diminuiu de 5 vezes o tamanho das filas. Essa ideia de você usar, né, a prática de acolher eles nesse momento agora que está diferenciado, como a gente até conversou, né, o acolhimento, ele é inicial, a proposta é que a maioria dos dias seja feita no início da manhã, vamos dizer assim, mas em momentos específicos, como foi o teu caso, como alguns colegas trouxeram, não lembro se nessa turma ou em outras, antes de começar um aulão, antes de começar uma avaliação, ou até mesmo na hora do almoço, porque é um desmembramento, é o que a gente prevê realmente no que está no integral. Então, achei que foi uma ideia bem bacana para essa mudança, né, de rotina, essa mudança de hábito. E mudou, Wanda, e mudou. Mudou, agora não temos mais problema, entendeu? Mudou. E está inserido no colégio, graças a Deus. Ai, que bom. Está inserido. Parabéns, Daniele, por Obrigada. trabalho. Obrigada por compartilhar com a gente. Acho que a Patrícia tem uma pergunta. Patrícia, por favor, enquanto eu vou trocando o slide para o da Odilei. Só rapidinho. Quanto tempo vocês demoram para servir todos, para eles se servirem? Para eles se servirem? Quanto tempo leva? Antes demorava até 50 minutos. Agora, de 20 minutos. 20, 40, eles sentados, repetindo. Com relação ao acolhimento, algumas vezes, quando nós iniciamos o colégio integral, nós fazíamos também alguns... A gente não chamava como acolhimento, mas a gente levava
alguém para tocar música, né? Para eles quando eles estavam almoçando. Então a gente levou, né, a professora de artes, ela convidou, né, algumas pessoas e eles iam e faziam um show de música, né, enquanto os alunos almoçavam. Van, Everidiana, você me deu uma nova ideia, porque por enquanto a gente está colocando música. Mas nós temos alunos lá que tocam violão. Então a Isso. gente pode fazer, quem quiser. Isso, foi isso que foi feito. Mas é bem legal, é bem interessante, porque daí eles gostam e acabam depois, né, curtindo ali o restante do tempo com a música. Acolhendo, né, como o próprio nome diz, acolhendo eles naquele momento, porque às vezes, vamos combinar, né, é estressante. Eles, ao total, acho que toda a escola, eles têm 1 hora de almoço. 1 hora. 1 hora. Só que daí tem o clube do xadrez, o clube do futebol, o clube do vôlei. Então, eles almoçam rapidinho e querem ir para esses ambientes deles, né? Para os clubes. Até poderia ser 1 hora e meia, mas daí também, se fosse estender mais, não dá. Sim. Mas é assim, professora, foi legal, Wanda, foi muito legal, gostei, tá? Que bom, que bom. E aí, agora, a partir dessa, podem surgir outras ideias, né? Sim, que se estenda para o início, que se estenda ao longo do dia, né? Acho que são adaptações e né, ações que a gente tem na escola para fluir tudo isso, né? Mas ainda estou chocada com 1.200 alunos, tá? Eu arrumei com briga no colégio, discussões. Eles não queriam. Quem que não queria? O diretor, as merendeiras. Eles falavam assim, esses 1.200 alunos vai fazer uma bagunça, eles vão jogar arroz para cima, eles vão jogar... Falei, gente, vamos conscientizar, vamos passar na sala. Os alunos do ensino médio vão lá conversar com os alunos do fundamental. Vai dar certo, vai dar certo. Hoje, eu acho que eles não querem voltar ao outro jeito. Então, foi uma luta para inserir e deu certo, que eles não querem mais tirar. Mas, sabe, só rapidinho, deixa eu só contar. Uma vez, lá na escola, a gente fazia, sempre foi com buffet. Só que aí os alunos começaram a jogar muita comida, sabe? Aí, o que a gente fez? Então, a gente tomou uma medida drástica. Eles iriam comer 1 semana com prato feito. Meu Deus, aprenderam a lição. Porque aí era a reclamação, o prato não ficava quente, né? Porque ele tinha que ser feito antes. O prato fica tudo misturado. Isso, aí pronto, acabou a briga, acabou a confusão, e eles aprenderam a lição. E é assim mesmo, né, gente? Mas parabéns para a Daniele, obrigada novamente por compartilhar com a gente, e que, né, seja inspiração aí para a gente pensar nisso, em mudanças e até em práticas como esta. E às vezes comprar briga, né, em nome do... E ganhar, pelo menos, né? Ganhei. Isso é bom, isso é bom. Tá bom. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Agora eu vou passar a vez para a Odirleia, que é a vez dela de brilhar aqui com a gente. Já deixei agilizado a sua, não sei se você queria apresentar a tela, mas já me adiantei aqui. E o tempo é todo seu. Eu não estou vendo ela aqui, não está no meu quadradinho. Achei, agora você apareceu. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou a Odirleia, eu trabalho na escola Dr. Lemiro Ribeiro Bittencourt, aqui na cidade de Campo Largo. Nós pertencemos para o Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, eu poderia compartilhar vários acolhimentos, né? Porque o acolhimento ele é diário, como a gente falou em toda a nossa jornada aqui. Mas eu só quero, antes de eu falar sobre ele, eu só quero falar para vocês que é o meu primeiro ano nessa escola. Essa escola, na minha escola atual, é o 3º ano de implantação da educação em tempo integral. Então, eles estavam, assim, com várias dúvidas, com várias dificuldades, fazendo algumas coisas que não estavam de acordo com o modelo da educação em tempo integral. Então, assim, os desafios, eles são, muitos são diários, mas eu já percebo, assim, uma grande mudança.
Por parte dos estudantes, eu já comentei aqui com vocês, tudo para eles era motivo para tirar o uniforme. Então, hoje é o acolhimento. A cabecinha deles, né, não só dos estudantes, mas dos profissionais, inclusive, é que o acolhimento tinha que ser sempre o show da Xuxa. Lembra que nós falamos exatamente, você falou com essas palavras aqui, em um dos nossos encontros, tinha que ser o show da Xuxa, e nós sabemos que o acolhimento diário, a gente não consegue fazer um show da Xuxa todo dia, 5 dias na semana, né? E era justamente por conta disso que eles faziam o acolhimento uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, e esse acolhimento não estava sendo diário. Então, para eu, né, claro que foi com muita conversa, com muito diálogo, né, insistência, não vou dizer que está tudo 100%, porque ainda não está, mas então é essa fala incansável, repetitiva com eles, para que eles compreendam. Hoje eles já sabem, mas no início, se você perguntasse para eles o que era um acolhimento, eles não sabiam, eles achavam que era você tirar o uniforme e fazer o dia do pijama. Para eles o acolhimento era isso. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, né, da minha implementação, também foi lá no início, onde nós fizemos aquelas 3 primeiras semanas, né, que foi o acolhimento inicial do ano, e a partir desse acolhimento inicial, então, nós fizemos vários acolhimentos. E esse aqui, que eu estou compartilhando com vocês, é da Árvore dos Sonhos. Então, a partir desse que foi inicial, nós tivemos vários, né? Então, inclusive, também nas fotos lá, quem quiser acessar o material, né, depois e ver, inclusive eu coloquei lá algumas fotos também do filme Divertidamente. Então, foi falado com eles sobre os sentimentos, né, a partir desses sentimentos, para que eles desenvolvessem, para que eles pensassem nos sonhos deles. Porque os nossos estudantes, eu não sei se por conta da desestruturação familiar, eles não é que eles não sonham, mas eles pensam assim que o sonho é uma coisa muito distante para eles. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, né? E esse acolhimento, então, o que foi feito? Foi feito o diálogo, né? A explanação sobre a importância dos sonhos, uma escuta ativa e sensível, e aí já entra ali a integração com o projeto de vida, porque o professor de projeto de vida na educação em tempo integral, ele faz toda a diferença, né? Porque ele está ali junto com os estudantes, ele tem aqueles encontros semanais, onde eles são dedicados, onde eles têm tempo para falar sobre, né? Então, é bem importante. Foi criado também, pensando nesse ambiente acolhedor, inspirador, um acompanhamento, mentoria. Nós sabemos que a mentoria não é mais, né? Ela é apenas uma prática educativa. Então, os professores, eles não têm obrigação de fazer mais dentro da educação em tempo integral, mas nesse modelo de ensino, é praticamente impossível você trabalhar numa escola de tempo integral e você não ter esse contato, essa proximidade com eles, porque eles ficam muito tempo na escola, eles são carentes de afeto e eles precisam, né, desse contato com todos os profissionais, eu percebo isso. E agora, né, nem sei como é que está o tempo, falando nos resultados. Eu ia erguer a mãozinha agora, mas você pode concluir, Odileia, tranquilo. Tá, então os resultados, né, quais os benefícios desse acolhimento a partir dos sonhos? Então, o aumento do engajamento e da motivação por parte dos estudantes, o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo, que é o que nós buscamos dentro desse modelo de ensino, o fortalecimento da identidade e da autoestima deles, que é tão necessário, a melhora do clima escolar, que nós também sabemos que isso impacta positivamente, e um aprendizado mais significativo, porque nós falamos tanto, mas nós temos que, né, temos isso em mente, então a gente sempre tem que reforçar que tudo que nós fazemos dentro da escola é pensando no aprendizado efetivo e significativo por parte dos nossos estudantes. Aí, quem quiser entrar lá, vai poder ver, né, acompanhar na íntegra. Mas acho que era isso. Obrigada. E é sempre a parte, né, o recheio ali do nosso relato, mas que a gente tem que deixar ele tão reduzido, infelizmente, aqui. Muito legal, muito bonito, inclusive, né, a imagem ali da árvore, que é a sugestão que geralmente aparece para esse primeiro momento inicial, e muito importante, até como a Odileia comentou, para os desdobramentos que acontecem ao longo do ano, não é nenhum ao longo daquele dia em específico. Deixo aqui meus parabéns e agradeço pelo compartilhamento, né? E acho que é uma atividade muito importante, até como você colocou, por conta dessa conexão que é muito importante. Tanto que a gente fala dos sonhos, né?
Eu só queria concluir que eu Eu preferia. pensei aqui já, mas tudo bem, né? Não, tranquilo. Eu preferia que na minha escola anterior, né, eu ajudei na construção, né, junto com uma outra amiga, de uma árvore mesmo, mas é que nós tínhamos espaço. E na minha escola atual eu não tenho espaço. Então é por conta disso, né, que essa árvore está lá na parede. Mas eu preferia ela em pezinho, Em pé. bonitinha. Mas enfim. Árvore de verdade, você disse. Isso. É bem mais bonito. Mas ficou bem bonito mesmo assim, tá? Ficou bem bonito. Seguindo então, gente. Aquele dia de compartilhamento que é aquela correria, né? Mal um termina de apresentar, a gente já abre o do outro colega aqui. Novamente, né? Agradecendo a Odileia, mas já passando agora o momento de brilhar para a Natália. Vocês estão acompanhando, né? Deixa Lá eu colocar aqui cronômetro. na planilha, quem faz feedback de quem? Não esqueçam. Cadê a Natália? Wanda, eu estou no celular. Eu consigo fazer depois? Consegue sim. Eu deixei agora não entra. Eu deixei no mural, Daniele. Eu deixei o link no mural lá, tá Amanhã escrito já assim, faço. Planilha de compartilhamento. Eu acho que Pessoal, a Natália vocês conseguem me escutar? Sim, só que a tua câmera travou. Se você quiser desligar a tua câmera para o teu áudio não travar, porque eu acho que deve ser a conexão. Natália, pode ficar tranquila para esse momento, tá? Será que voltou? Tentei ligar e desligar? Voltou. Vamos tentar. Tá, qualquer coisa vocês me avisem. Eu vou ligar só o cronômetro aqui para mim não me perder. Mas eu levanto a mãozinha, pode ficar sossegada. Tá. Então, pessoal, boa noite. Lá na minha escola, foi eu e minha outra professora, uma professora colega, nós decidimos fazer essa atividade em específico, porque lá a gente fez até um cronograma no início das aulas, né? Então, a gente tinha os professores de cada dia trabalhando juntos, pensando nesse momento da acolhida. E nesse dia era uma segunda-feira, então aquele momento inicial para receber todo mundo ali naquele saguão, que é o pátio ali, juntamos todos ali. E como era o início da semana, então a gente sempre, no nosso colégio, tem o costume de fazer uma oração, desejando que a nossa semana seja muito boa, seja produtiva. Então, naquele primeiro momento ali, eu chamei um aluno que queria alguém que quisesse me ajudar com a oração. Aí foi o João, uma gracinha esse aluno. Ele foi lá, professora, eu vou te ajudar. Aí eu avisei a todos que durante a oração, a instrução era que eles precisavam mentalizar alguma coisa boa para eles ou para a família ou para algum amigo próximo, algo que eles estivessem desejando já há algum tempo, ou algo que eles estivessem esperando que acontecesse para aquela semana, para aquele mês ou durante o ano. Então, algo bom para eles ou para alguém próximo que eles estavam vendo, né, que precisava disso. Durante o momento da oração. Então, o João nos ajudou lá. A minha professora, colega, ela não está aqui na foto porque ela estava lá na entrada com a caixinha, que eu já vou falar dela, em que momento que ela vai aparecer. Então, o João rezou com a gente. No final, todo mundo se sentou depois da oração. E aí eu chamei a outra professora, Tassiane, o nome dela, e ela estava com uma caixinha vermelha, assim, que era a caixinha da esperança. Aí nós, os outros professores que estavam lá, a gente foi distribuindo vários bilhetinhos para cada um dos alunos. Na nossa escola não tem muitos, a gente tem 180, 170 alunos no integral. Entregamos para todos com uma caneta e aí o que foi instruído para eles escreverem era colocar aquilo que eles estavam desejando realmente para acontecer, escrever, deixar bem fixo e aí colocar na caixinha da esperança. Aí todo mundo fez, escreveu e depois foram chamando cada turma para voltar para a sala e tudo mais. Foi esse momento ali. Mas o que eu achei que foi mais significativo foi depois. Eu e a outra professora, a gente pegou a caixinha e foi ler antes de colocar para todo mundo ler na hora do intervalo. E saiu, gente, tanta coisa que a gente nem imaginava. Tinha alunos, claro, que colocaram coisas assim supérfluas. Queria ser rico, queria ser milionário, queria comprar uma bicicleta. E eles são muito específicos. Eles colocavam o nome da bicicleta lá, uma que é muito famosa, eu não me lembro agora. Mas essa saiu umas 10. Todo mundo queria essa bicicleta.
mas algumas foram muito tocantes que nos ajudaram no nosso trabalho. Então, a gente identificou uma aluna que ela não estava conseguindo enxergar porque o óculos dela quebrou. E o que ela colocou na caixinha da esperança? Que ela queria que Deus ajudasse com um trabalho para a mãe para poder comprar o óculos para ela. Com o recadinho dela, a gente se juntou todo mundo na escola para a gente conseguir um óculos para ela. E isso foi muito importante, porque ela não estava participando das aulas apenas por causa do óculos, ela não estava enxergando. Teve um outro aluninho, exatamente o João, e eu gosto muito dele, tadinho. Na caixinha da esperança ali dele, né, o recadinho era que ele queria que os pais parassem de brigar, porque a mãe estava grávida. E ele queria que viesse o irmão com saúde e tudo mais, mas que os pais parassem de brigar. Então, no momento que teve a reunião dos pais, que foi umas 2 semanas depois desse dia, a gente falou muito de amor, de que os pais pudessem chamar os filhos para participar das atividades, trabalhar muito essa ideia de empatia, amor, quem sabe pudesse ajudar, né? Eu não sei o que aconteceu depois, no caso do João, porque eu estou de licença agora atualmente, porque eu estou cuidando da minha mãe que fez uma cirurgia, então não estou na escola esses últimos dias. Mas quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou perguntar, né, para saber se ele está bem e tudo mais. Os meus minutinhos já vão acabar, mas essa atividade eu gostei muito. Ela foi bem simples, foi no momento que juntou todo mundo, foi a oração e depois o desejo lá. Depois, no intervalo, a caixinha ficou exposta lá para todo mundo olhar os desejos de todo mundo. Não precisava colocar o nome, se não quisesse, mas a gente teve vários bilhetinhos muito tocantes. E aqueles, né, dos que queria ser rico. Que esse é engraçado. Muitos alunos falaram que queria 3 aulas de educação física e não só 2. Isso saiu de monte. Mas tudo bem, foi uma experiência bem divertida ali, nesse momento. E é o clássico, né? Eles quererem ser milionários, ser digital influencer, enfim, né? Mas sempre tem esses que usam esse momento de realmente colocar uma mensagem ou seu desejo, como vocês colocaram, de esperança. Que legal, Natália, bem tocante, né? Acho que mexe bastante com o emocional deles. Lembrei de um outro, coisa rápida. Tem uma aluna que ela estava passando por alguns momentos assim, a gente não sabe o que estava acontecendo, mas ela, em todas as atividades, não queria participar. E a gente falava, o que você quer ser da sua vida, o que você quer fazer? Nada, não queria nada. Aí, em algumas aulas, ela falava que queria se matar logo, que ela não ia viver muito tempo. E nesse momento do recadinho, o que era para pedir, ela colocou assim, eu não quero nada para minha vida. Aí a gente selecionou também, passou para a pedagoga, e eu sei agora que ela foi encaminhada para ter assim um acompanhamento com psicólogo para poder investigar, né? Porque são nesses momentos que eles dão sinais, né? E que vocês acolheram muito bem, fizeram com que eles se sentissem pertencidos à escola, aos professores e demais, né? E tiveram esse resultado. Que legal, Natália, muito, muito bonito o seu trabalho, eu acho que mexeu bastante com eles, né? E é uma ideia, né, que a gente pode aqui adaptar, replicar para a nossa realidade, porque é uma forma de acolhê-los, né, ali nas suas fragilidades e tudo mais. Parabéns, Natália, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui. E seguindo, muitas ideias hoje, eu estou vendo a carinha de vocês, anotando tudo para adaptar. Deixa eu ver se eu não errei a ordem, porque as próximas têm nomes parecidos. Primeiro é a Alexandra, peraí. Preparada, Alexandra, para brilhar? Ai, preparada não, eu não gosto, mas vamos lá, né? Não, a gente vai te acolher aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Pronto, o seu momento de brilhar é agora. Ui, loucura. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandra, eu trabalho no Colégio Casimiro Karma, área metropolitana sul, tá? Primeiro, deixa eu comentar que na minha escola o acolhimento ele já faz parte da rotina. Então, os alunos estão até acostumados. E para esse acolhimento, teve ajuda nós aproveitamos a ajuda da equipe de área de matemática, porque no início do ano,
nós escolhemos o tema bullying e cyberbullying para trabalhar com os alunos. Porque esse tema ele tá agora inserido na parte diversificada lá de pensamento lógico e cidadania digital. Então, aproveitamos isso daí. Então, então foi com a ajuda de todos da equipe de área. Então, nós organizamos atividades com todas as turmas, conversamos sobre o tema, consequências, como que ele está presente no dia a dia. Usamos os slides do RCO, né? Realizamos debate em sala, e cada turma contribuiu de um jeito. Teve turma que fez vídeo, outras produziram cartazes, algumas coloriram palavras relacionadas ao tema, né? E nesse dia aí do acolhimento, nós montamos um mural com essas palavras, que os alunos participaram colando elas, criando uma mensagem, né, que era uma flor desse daí. Primeiro, assim, deixar que esse é um tema que ele não é lembrado só em uma data, né? Infelizmente, ainda vivemos situações que precisam ser enfrentadas, né, dia a dia. E eu sempre falo assim, que ali na escola nós sempre reforçamos com os alunos que aquela brincadeira com o colega nem sempre é algo legal, né? Muitas vezes eles não percebem que aquilo é bullying. Então, e aí que é o nosso trabalho constante, né? De orientação, empatia. Então, assim, os alunos ali do Colégio Casimiro, eles estão acostumados com o acolhimento. Foi isso, foi legal, interessante. Mas ainda é um trabalho de formiguinha, né? A gente vê, os cartazes, o sexto ano, eu vejo que o impacto, assim, que participa mais é o sexto ano deles dali, né? E eles ficaram bem assustados com relação à lei, que a punição, a reclusão, anos, multa, e eles falam, epa, assim, mas foi um trabalho legal. E a equipe ajudou muito, a equipe de área, a parte pedagógica. Então, E eles não têm noção, né? Até você Não. coloca aqui a questão do uso responsável da internet, que quem trabalha com esse componente, né, ou da cidadania digital, tem trabalhado isso em sala de aula, porque é aquilo que a gente vê até entre os adultos, acham que a internet é terra de ninguém. Não dá E nada. o quanto isso é perigoso, não dá nada, e é sim muito perigoso. E é muito importante, acho que abordá-los dessa forma, né? Pelo que você falou, foi uma continuação daquilo trabalhado em sala de aula, proposto para um momento ali de reflexão, e eu acho que tem que retomar outras vezes, vão voltar É diário, né? Não é uma coisa, é um tema que não é numa data específica, ele acontece sempre, porque eu percebo, assim, algumas turmas, as brincadeiras entre eles, o seu não sei o quê, eles falam, mas é o meu amigo, professora, pode. Não, não pode. Então, assim, é conscientizar, né? Não falo em diário a todo momento. Eu até aproveitei, já que ela não usou todo o tempo, para voltar um pouquinho para mostrar mais fotos aqui, né? Deles chegando, eles chegam em vários que descem do ônibus, né? Daí chegam todos juntos. Ô, Wanda, não dá tempo de passar o videozinho, né? A Maria produziu esse aí, ó, ficou tão bonitinho, porque acho ali que é importante falar. Só um gostinho, vocês podem voltar lá, porque agora sim deu tempo da Essa turma que produziu o vídeo é uma turma difícil. Meu Deus do céu. Era isso que eu ia falar. Inclusive para praticar o bullying, né, Ali? É uma turma assim, que olha, difícil.
Por isso que é um tema, né, trabalhar em práticas educativas como acolhimento, um tema para trabalhar em componentes ou unidades, né, porque faz a diferença com certeza. Depois podem voltar lá, a gente tá o link do trabalho da Alexandra para assistir o vídeo na íntegra, porque eu usei o tempo dela aqui para mostrar um pouquinho do vídeo também. Alexandra, você tem mais alguma consideração? Não? Não, bem breve. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Acho muito importante essa temática. E fica aí, gente, a dica, né, de se unir, às vezes, ao professor ali de pensamento lógico, cidadania digital, para trabalhar essa temática também em momentos como o acolhimento. Muito bem, vamos seguir aqui. A próxima agora é a Alessandra. Deixa eu abrir você aqui, Alessandra. Claro que eu estou aqui, né, fazendo todos os compartilhamentos, mas caso alguém faça questão de compartilhar a sua tela, não tem problema, tá, gente? É que eu deixo já meio que organizado aqui para ficar mais rápido e fácil. Espera aí, Alessandra, que eu... Deixa eu ver se apareceu o teu ou não. Apareceu diferente para mim aqui? Tá aparecendo, né? Agora eu tô vendo ali. O meu tá aparecendo o meu ali. Ah, Será? Tá errado. Então tá errado. Não, para mim não tá aparecendo nada. Eu parei de compartilhar para compartilhar de novo porque ele estava aparecendo estranho para mim. Vê se agora vai dar certo. Tá, agora ficou tudo branco aqui, desapareceu tudo. Pera. Agora aqui tá aparecendo. Então deve ser um delay. Agora deu certo. Alessandra, sua hora de brilhar, pode começar, por favor. Você quer que eu aperte o play no vídeo antes? Eu vi que ele começou sozinho, inclusive. É que eu coloquei ele para começar sozinho ali, mas eu coloquei ele para looping, mas ele não fez o looping ali. Então eu vou voltar, daí sim, ó. Eu vou voltar e para ele começar sozinho. Peraí. Tá bom. Não foi, não foi. Calma, calma. Só dá o play ali, então, por favor. Pois é, nem está funcionando. É o dia de... Ver se agora vai. Agora foi. Na verdade, acho que tá em câmera lenta, até eu deixei em câmera lenta. Só o videozinho dele jogando o balãozinho ali. Dá para me ouvir? Só para começar ali? Sim, dá para ouvir. Então tá, então boa noite. Eu sou a Alessandra, né? Então eu trabalho aqui no Colégio 9 de Campo Largo, é a área metropolitana sul também. Então essa atividade de acolhimento foi realizada com o sexto A e sexto B. É uma escola que tem a área de espaço assim para realizar atividades, ela é pequena, então a gente teve que fazer um refeitório. Eu fiz com 3 professores que organizaram. Então, acho que eles não aparecem ali no vídeo, eu não sei se dá para enxergar eles, mas a gente fez em 3 e foi 2 turmas que estavam junto ali no refeitório. E a gente tem a área do pátio, só que ela é externa, então vai ficar muito ruim para sair com eles e não dá para fazer mais alunos junto porque não tem um ambiente maior para a gente fazer, né? Então, como que foi a atividade proposta para o acolhimento? Então, eles foram para a sala, né? Todo mundo, inicialmente, toda a escola entrou na sala. Aí, essas 2 turmas receberam os balões, né? É isso, eu mandei ele. Então, eles receberam os balões, aí cada turma encheu o balãozinho, cada aluno encheu o seu balão. Aí, a gente foi, essas 2 turmas, até o refeitório. Aí, a proposta era eles manter os balões no ar, sendo jogado ali igual no vídeo, para que fossem jogados para cima, e que eles deveriam manter no ar os balões, e depois de um tempo a gente foi retirando alguns alunos, e que eles deveriam continuar mantendo no ar, todos os alunos mantendo no ar, e a gente foi retirando alguns alunos. Daí pode passar o próximo vídeo, ou o próximo slide, por favor. Isso. Aí, depois desse tempo, né, que eles foram vendo que foi cada vez saindo mais aluno e aquele restante teve que cuidar dos seus balões e dos balões dos próximos alunos, né? Aí, a gente encerrou, né, aquele momento e foi feito uma roda, assim, de conversa com os alunos, né? Que foi discutido, então, sobre, assim, os sentimentos, dificuldades, estratégias, né? Daquele momento ali, que eles fizeram do coletivo ali, daquele momento dos balões, né? Como eles fizeram para ficar com os balões no ar, né? Daí,
no final, eles receberam, cada um recebeu um pirulitinho, né? Pelos alunos. Esses pirulitos, sim, foram dados para todos os alunos da escola, com mensagens inspiradoras lá, que esses alunos do sexto A e sexto B foram divididos, né, para sair distribuindo os pirulitos, essas mensagens por toda a escola, né. E os resultados, né, eles fizeram com muita animação a atividade, as outras, foi realizado também com as outras turmas depois da escola, porque eles queriam também fazer atividade, eles gostaram bastante, as outras turmas ficaram olhando, então acabaram fazendo também, a gente só tirou foto com 6A e 6B, mas eles acabaram fazendo também as outras turmas. Aí, o que foi feito, assim, as questões na conversa, né? A questão como ajudar os amigos, né? Dividir tarefas para alcançar algo, então foi bastante discutido nessa roda de conversa. E fortaleceu o senso, então, de pertencimento, né? E protagonismo mesmo dos estudantes. E eles ficaram bem engajados, né? Em espalhar, assim, esse otimismo e acolhimento por toda a escola com as mensagens. Acho que deu tempo, deu tempo. Não, pior que não. Não deu tempo, então você poderia voltar Não. um pouquinho nos slides antes que tem as mensagenzinhas, um pouquinho antes. Aí, daí essas mensagens para frente, aí, dessas mensagenzinhas, ó, eles entregaram junto com os pirulitos, assim, ótimo dia, você é maravilhoso, tá. Aí foi essas mensagens que foram entregues, sabe? Aí acho que é isso que eu queria falar também. E o sexto ano, só uma dúvida, foi escolhido porque eles iniciam o Fundamental 2 agora, foi por isso? Não, o sexto ano foi escolhido porque era a turma coletiva que tinha eu e as duas professoras que queríamos fazer. Era a turma comum, sexto A e sexto B. Era a turma comum entre as professoras. Um motivo específico, ficou muito legal, esse senso de responsabilidade, né, de cuidar dos balões dos outros e tudo mais, é muito além do que uma dinâmica ou só uma atividade de ficar segurando balões, né, acho que vocês trouxeram muito essa questão de pertencimento, ajudar os amigos, né, toda essa questão. Muito bonitinho, Alessandro, ficou muito legal. E eles gostaram bastante. Com certeza, até eu ia gostar, porque eu sou orientadora competitiva, eu ia gostar, eu só não gosto de balões, mas eu ia gostar bastante de uma atividade dinâmica dessa, para dar uma animada, né, gente? Eles chegam às vezes com de manhã. E eles foram até embora com os balões. E depois na sala, esses balões, eles ficaram cuidando o dia inteiro desses balões na sala. Ai, que legal. Eles fizeram o rosto nos balões, os balões ficaram assistindo as aulas o dia inteiro e eles levaram embora os balões. Se apropriaram, adotaram os balões. Adotaram os balões. Parabéns, Alessandra. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Não deu certo o teu looping, tá? Depois você me ensina a fazer. Eu vi que você colocou direto para apertar o play, mas como que faz para deixar looping? Mas não deu certo o looping? Deu certo? Eu nem reparei. Não deu, eu que fiquei apertando várias vezes. Foi manual o looping, tá? Tá. Mas depois eu vejo o que eu fiz ali, mas eu ensino sim. Tem. Parabéns, Alessandro. Agora vamos seguir. Só tomem cuidado ali para não se confundir, Alexandre e Alessandra, nos feedbacks. E a próxima a brilhar aqui é a Ivânia agora. Ivânia, eu vou também fazer o seguinte no seu depois, quando você terminar, de voltar numas fotos, que eu achei que essas fotos estão bem visuais ali. No finalzinho só tem uma fotinho, se você nos permitir. E tem um vídeo também, prof. Será que é um vídeo? Peraí, tem um vídeo. Aqui no pequenininho não tem, na síntese. Antes eu vi. Eu achei que era na síntese. Tá, vamos ver o que vai dar o seu tempo. Peraí, deixa eu só começar a apresentar aqui a tela. Esse aqui, que é o que está na tua tela da síntese, só tem essa fotinho. Daí a gente, se sobrar tempo, a gente pode voltar lá nos anteriores para dar uma olhada nas demais, tá? Tá. Então, seu momento pessoal. De brilhar, Ivânia, fica à vontade. Tá, obrigada. Eu sou a professora Ivânia, trabalho no Colégio Estadual João 23, aqui em Clevelândia, do núcleo de Pato Branco. Então, como que surgiu esse nosso acolhimento? Vários acolhimentos que nós fizemos,
Eu escolhi esse porque eu tenho um carinho especial por ele, acho que ele foi especial também. Porque a gente sabe, assim, em todas as nossas escolas, nós temos agora a plataforma de leitura. E as bibliotecas acabaram que ficando meio às traças, né? Então, assim, os alunos já não iam muito, então, com a plataforma menos ainda. E daí a ideia do acolhimento surgiu com uma conversa que tivemos com a nossa bibliotecária. Cheguei um dia lá, ela disse, olha, a gente recebeu tanto livro que não tem onde colocar. E eram 2 títulos, né, que é a Anne Frank e O Pequeno Príncipe. Ela disse, acho que deve ter livro para todos os alunos do colégio. Falei, tá, então por que a gente não distribui, né? Pelo menos é um presente, vamos pensar, conversar com as gestoras e com as pedagogas e vamos pensar nisso. Daí voltamos com a ideia para a nossa área, né, para a área de linguagem, conversando com as nossas colegas lá. Nós pensamos como é que nós poderíamos fazer isso de uma maneira que fosse significante. Começo de ano. Então, todos nós sabemos que as turmas eles formam grupos até dentro da sala e também quando estão fora da sala eles permanecem nos grupos de turma. E às vezes você perguntava assim, o aluno lá do 9º ano, não conheço, o aluno lá do 3º, do 6º, não conheço. Então, os alunos convivendo no dia a dia no mesmo espaço, no mesmo colégio, não se conheciam. Então, o que nós pensamos? A gente vai distribuir esses livros, mas eu vou ter que procurar o meu colega, vou ter que conhecer ele para entregar o presente para ele. Então, conversamos na secretaria, a secretaria fez umas tarjinhas e colocamos na contracapa de cada um dos livros o nome do aluno, nome, sobrenome e a turma que ele era. Mas, na hora quando eles chegaram no dia do acolhimento, os alunos foram chegando e nós fomos entregando os livros aleatórios. Um pegava o Anne Frank, o outro o Pequeno Príncipe, todo mundo recebeu, todos receberam. Daí no saguão, no pátio, eles ficaram todos sem saber o que fazer. Então, daí nós nos reunimos e conversamos. Agora, vocês vão procurar quem é o dono desse livro. Daí alguns chegavam e diziam, prof, mas o nome aqui está errado. Me deram um livro que não é meu. Eu disse, não, esse livro é para você dar para alguém. Então, eles começaram a procurar. Então, assim, foi muito legal, porque eles tinham que... Às vezes, o aluno do 6º ano pegou um do ensino médio, e depois de tudo isso, eles começaram a se reunir, os pequenos, os grandes, e começaram a se sentar em grupo aqui, grupo ali, e aqui a minha colega, outros colegas que nós estávamos distribuindo os livros, até que foi muito legal. Acho assim, que dos acolhimentos que nossa área fez, né, da área de linguagens, foi um dos mais significativos que fizemos, porque fez com que eles percebessem o outro que está um pouquinho mais longe, mas que faz parte desse contexto em que eles estão vivendo. E, particularmente, eu acho que a leitura devia ser lei mesmo, né? Leitura, porque a partir disso a gente conseguir fazer com que eles gostem disso, se interessem, por isso nós não teremos mais problema de aluno que não sabe escrever uma redação, que vai lá naquela bendita plataforma lá e você fica quase que pedindo por favor para fazerem, ou na sala de aula, professor de história, geografia, qualquer professor, se eles pede para justificar uma resposta, uma prova, esse é o vídeo, prof. E eles não têm argumento. Então, de repente, a gente fomentando a leitura, a gente faz com que eles aprendam a gostar disso e se tornem melhores, né? Com certeza, achei sensacional a ideia, Ivânia, sensacional. Tem 1 minutinho ainda, eu vou apertar o play aqui, vamos ver se eu consigo passar alguma coisa. Foi muito legal. Inclusive, assim, sabe, prof, eles perguntam quando é que eles vão ganhar livro de novo, quando é que vai ter acolhimento com o livro. Muito legal, Ivânia, parabéns, achei muito interessante, porque movimenta muita coisa, né?
A galera aqui está comentando, inclusive, no chat, né? Adorando a ideia. E acho bem importante, até como você falou, de valorizar o livro em papel. Natália, vou deixar você comentar rapidinho. Eu só ia fazer uma pergunta, como que foi ali da distribuição? Foi um para cada, todo mundo ganhou? Todo mundo. Todos ganharam. É que ela tinha bastante. Deu só para o integral, né? Porque nós temos também o profissionalizante e o regular. Mas só para o integral deu, acho que mais de 300 livros que veio, assim, era de vários anos que foram guardando. Sabe quando vai guardando? E daí já não tinha mais onde colocar. Nossa, mas que ótima ideia, gente do céu. Sim. Adorei. Diferente, né? Muito legal, Ivânia, parabéns. Ivânia, você tem mais alguma consideração? Já encerramos? Eu acho assim, prof, que só para finalizar, o que a gente viu depois disso, até que vocês viram ali com o vídeo, com a foto, que eles acabaram se reunindo e conversando sobre a história e mostrando um para o outro o que receberam. E teve criança que falou assim, aluno que esse é o primeiro livro que eu ganhei na minha vida. É o meu primeiro livro. E eu quero ter uma caixinha só com os meus livros e não sei o que. Então, começa por aí também, né? A valorizar o livro, né? Também. Muito legal, Ivânia. Parabéns. Obrigada, prof. E agora, quase finalizando, né? Agradecendo aqui a Ivane, parabenizando. Vamos para a Michele e a gente finaliza com a Larissa. Deixo para da Michele já. Michele. Sua hora de brilhar, Michele. Te aviso com a mãozinha quando o tempo tiver excedido. Olá, colegas. Estão me escutando? Sim. Então, tudo começou assim, em casa, o que fazer, né? E pesquisando em Face e tudo mais, eu queria trazer algo inédito, né? Na minha escola não é muito forte essa questão de acolhimento, né? E eu queria trazer alguma coisa assim diferente. Aí pesquisando, veio um vídeo lá no Face para mim sobre aquele filme que é livro, né? Virou um curta-metragem do O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. E, assim, 5 minutos, assim, eu fiquei encantada, né, tudo que minha escola precisa, né, que é a questão dos valores, e dar um chacoalhão neles. Então, daí eu pensei numa atividade que englobasse ali toda a escola inteira, né, então eu encaminhei, né, parecia mais uma pedagoga, né, então, em casa eu montei, né, esse material, comprei ali todo o material, acho que depois a gente pode mostrar rapidinho, organizei ali no formato das nuvens, né, aí como o clima lá é sempre meio frio, né, então fiz aquelas nuvens na cor preta, cinza, azul e branca, não quis passar somente 5 minutos, avisei os meus colegas antes, de que o vídeo teria mais ou menos 34 minutos para eles passar, né, então a gente se organizou na primeira aula, de um dia ali, aí todos os professores passaram o vídeo ao mesmo tempo, então, assim, tive o trabalho de baixar ali aquele vídeo, minha filha até me ajudou, mas, assim, daí eu passei para cada professor no Drive, esses 34 minutos, e foi, assim, então foi um momento, assim, bem interessante, porque cheguei na escola só com essa plaquinha ali, valores e prioridades, eles viram aquela plaquinha, não sabiam o que estava acontecendo, eles entraram para a sala, aí os professores já foram orientados novamente para passar, né, fui passando junto com 2 pedagogas, organizando o painel e vendo quem estava assistindo, e assim, foi fenomenal, né, porque, eu não sei se vocês conhecem o filme, né, ele foi ganhador do Oscar em 2023, mas ele tem muitos valores ali, né, sobre a questão da lealdade, a questão do que é casa, não é somente um lugar onde a gente mora, mas pessoas são nossas casas também, e mostra muito a questão da tempestade, né, a tempestade vai passar. Então, assim, os professores subiram ali com eles, e eu pedi para eles, professores, peçam para que os alunos registrem nessa nuvem uma frase, uma parte do filme, alguma coisa que realmente marcou para eles, né, daí eles desceriam e montariam esse painel cheio de nuvens, né, e ali embaixo tem um cavalo, que é a parte do filme, eu queria, assim, uma paisagem bem nevasca mesmo, né, árvores e tudo mais, mas próxima vez eu vou ver se eu faço isso. Mas, assim, veio frases muito interessantes ali, porque a realidade é bem complicada ali da escola, né,
essa questão de se estapear, de xingar, né? Então, foi um marco bem interessante, tanto é que depois a direção, né, veio falar comigo que eles queriam fazer mais atividades relacionadas a isso, né? Deixa eu ver. Tem até uma frase que uma aluna colocou ali, ó. Eu achei uma coisa muito incrível, onde mostra aos alunos sobre a lealdade, o acolhimento, e como é bom ter seu próprio lar. Foi muito bom e foi o que eu entendi. Foi muito incrível. Eu adorei que fizeram um painel onde todos os alunos puderam colocar o que entenderam. A minha frase da nuvem foi lealdade e acolhimento. Gente, eu aconselho esse filme realmente ele é fenomenal, fala muita coisa, muitos valores ali que não é uma atividade de um acolhimento, eu acho que ele deveria virar um projeto. Tive trabalho assim, né? Eu acho que a gente poderia envolver a escola inteira, porque ele desenvolve muitos caminhos aí. Que lindo, Michele, que lindo, né? Acho que é um trabalho que daria um tempo muito maior que 5 minutos para você apresentar aqui. Por isso fica meu convite para vocês acessarem, né, o trabalho dela aqui na íntegra, porque tem até a questão dos relatos e tem até vídeos, tá, gente? Como o nosso tempo, vocês sabem, né, é curto, então a gente tem aqui os resultados finais da Michele. Michele, parabéns, muito legal. E eu faço uma ressalva, a Michele quase nos abandonou, né, Michele? E aí a gente conversando, ela foi percebendo. Mais alguém? Aqui, já? Os alunos descendo. Eu só apaguei aqui o som para não atrapalhar. Michele, parabéns. Acho que fica aqui até a dica de inspiração, né? Para novos acolhimentos aqui para a galera. Sim. Onde está esse material que você está falando para o pessoal acessar? Na planilha de compartilhamento, eu deixei ao lado do nome de vocês o link. Essa planilha que vocês tá, beleza. Que tem de todo mundo lá. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Larissa, sua vez de brilhar, nossa última estrela da jornada. Larissa, eu posso colocar a tua foto de evidências? Porque eu não achei lá a síntese, eu vou colocar numa foto, você pode me direcionar, caso queira. Tá bom. Eu estou no celular também. Estão me ouvindo? Sim, tá vendo a tela que eu deixei? É uma tela em que mostra as evidências. Larissa, eu não fiz o resuminho. Seus. Oi? Os minutos finais da jornada são seus. Misericórdia, eu quero ser breve, porque está todo mundo cansado, querendo ir jantar, né? Então, o meu acolhimento, na verdade, eu fiz junto com a professora de artes, a professora Elinice, mas eu levei mais para o lado do projeto de vida, que a gente já estava trabalhando em projeto de vida justamente sobre as emoções, né, o autoconhecimento, tal, e daí a professora Helenice teve a ideia de fazer, né, alguma coisa relacionada a que os alunos tivessem um momento para demonstrar o que eles estavam sentindo no acolhimento, né, a gente conversar com eles e eles dizer como você está se sentindo, né, então o acolhimento foi nessa ideia, no momento de receber os alunos, eles eram, né, acolhidos na entrada e a gente perguntava, como é que você está se sentindo hoje? Então, a ideia é que o aluno dissesse as emoções que eles estavam sentindo. Então, foi proposto que eles passavam ali como está ali nas imagens, né? Eles passavam numa mesa que tinha um lugar para eles desenhar, tinha canetinha, nas paredes também tinham várias cartolinas, eles podiam desenhar o que eles quisessem. Mas, como é do universo do adolescente, o que mais saiu foram os emojis, né? Para expressar o que eles estavam sentindo. Então, a ideia desse acolhimento foi no sentido de que eles pudessem ter um momento de fala, né, de expor o que eles sentem, principalmente de manhã, que a gente que faz acolhimento nas escolas integrais sabe que é uma prática diária, né, então eles estão acostumados quando tem o acolhimento, mas a gente não dá a chance deles dizerem como eles estão se sentindo. Então, eles chegam com preguiça, chegam cansados, mas a gente não sabe o motivo, né. Então, ali naquele momento, eles conseguiram expressar, eles desenharam, alguns demonstraram que a situação era até mais do que isso, né, que não queriam comentar, né, tinha alguma outra coisa, mas foi um momento de reflexão, foi bem interessante. Depois a gente foi olhar os desenhos e tinha algumas coisas assim que demonstram que eles estavam passando por outros tipos de problema. Então, foi bem interessante. A gente começou esse assunto no projeto de vida, mas eles conseguiram, né, expor e rendeu frutos. Aquele dia, assim, parece que eles estavam mais leves durante o dia todo, sabe? Foi bem legal.
resumidamente. E que é muito importante, né? Eles gostam de emojis e eu acho que dá para valorizar, porque daí eles se sentem, né, ali incluídos. E é muito importante trazer essa reflexão, como você bem colocou, lá do projeto de vida, né, se estendendo para uma prática educativa como acolhimento, como muitos de nós aqui, né, já comentamos da importância de fortalecer, né, esse momento, aquilo que é trabalhado em sala de aula também. Bem bonito as fotinhos ali deles participando, né, como vocês podem perceber, deixa eu voltar algumas, e puderam compartilhar as emoções. Eles Gente, participaram fazendo os cartazes também, então foi bem legal. que é envolver mais do que apenas o professor ali, né, como a gente bem comentou. E é com essas emoções e vários emojis que a gente encerra a nossa jornada, gente. Larissa, parabéns, obrigada por compartilhar aqui com a gente. E vamos nos despedindo agora. Não vou nem tirar print hoje, porque os slides vão cair lá nos arquivos, né? Que são arquivos, não, no Classroom arquivado, então não vou nem perder meu tempo fazendo isso agora. Mas eu queria de coração agradecer a todos vocês por essa jornada. Foi muito importante, né? A presença de todos e todas, toda terça-feira. Aguardo informações para a próxima e fica aqui o meu carinho, um abraço e também espero encontrá-los aí, quem sabe, na próxima jornada. Bom descanso até maio para alguns e boa sorte, né, gente? E parabéns para todos pelos trabalhos que vocês fizeram. Um grande beijo. Estão de parabéns, real. Obrigada, Natália. Obrigada, Ivane. Amei seu trabalho. Vou passar na minha escola, você pode ter certeza absoluta. Foi muito, muito legal. Depois eu quero dica de como conseguir tantos livros. Queremos.